Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à ANAB, seguindo com o compromisso de promover a ampla discussão entre os associados sobre os processos eleitorais das entidades do funcionalismo do BB. Inicia agora um debate entre os 4 candidatos que concorrem ao cargo de diretor de saúde e rede de atendimento da CACI. Este debate está sendo transmitido ao vivo pelo site da ANAB e pelo Facebook da ANAB, ANAB e você. Por isso, gostaríamos de agradecer a todos os funcionários da Ativa, os aposentados, que estão nos acompanhando agora, em casa ou nas dependências do Banco do Brasil, nas sedes das entidades. Gostaríamos de dar boas-vindas aos candidatos aqui presentes, o senhor William Mendes, candidato da chapa 1, em defesa da CACI, está posicionado aqui no púlpito 1. A senhora Karen Dávila, candidata da chapa 2, vem para a luta, a CACI é nossa, posicionada no púlpito 2. O senhor Cláudio Saide, candidato da chapa 3, você na CACI, posicionado no púlpito 3. E o senhor Satoru, candidato da chapa 4, mais União, posicionado no púlpito 4. A disposição dos candidatos neste auditório seguiu as mesmas ordens atribuídas pela CACI por meio de sorteio. Para fazer a abertura oficial do evento, convido o presidente da ANAB, o senhor Reinaldo Fujimoto. Boa tarde a todos os associados da ANAB, da CACI, funcionários da Ativa e aposentados do Banco do Brasil. Boa tarde aos candidatos à diretoria. Boa tarde, presidente. Em nome da governança da ANAB, dou boas-vindas a todos que nos acompanham em mais um evento tão importante para o funcionalismo do Banco do Brasil. Esse debate será transmitido para todo o Brasil. Você que está nos assistindo pelo site da ANAB ou pelo Facebook, ANAB e você, seja muito bem-vindo. É muito importante tê-lo conosco neste evento. A ANAB, mais uma vez, está cumprindo o seu papel de entidade representativa ao promover um debate de alto nível com os candidatos que concorrem à CACI. Todos os debates promovidos pela ANAB até agora foram muito importantes, mas este, em especial, acredito ter um peso maior. A nossa CACI está passando por um momento muito delicado. E nós, dirigentes das entidades, estamos empenhados porque queremos mudar essa realidade e dar mais perenidade à Caixa de Assistência. Os associados também estão ansiosos. Eles e seus familiares precisam da CACI. E a CACI precisa estar saudável porque é ela que cuida da nossa saúde. Ao realizar esse debate, a ANAB está sendo democrática. De um lado, o corpo social teve a participação direta, pois as perguntas foram elaboradas pelos associados da ANAB. Isso significa que o debate vai refletir as questões que os associados julgam relevantes. Do outro lado, os candidatos também terão oportunidades iguais para mostrarem suas propostas de trabalho. E é por isso que peço aos candidatos, com ética, moralidade, respeito, tenham um compromisso com os associados. São milhares de vidas que dependem da CACI, e nesse momento não seria justo deixá-los desamparados. Lembro que os vídeos desse debate estarão disponíveis no site da ANAB. Associados, vamos participar dessas eleições. Não deixe de exercer o seu direito de voto. Boa tarde, bom debate a todos e um forte abraço. Obrigado pelas palavras, presidente. Todos nós acompanhamos o atual cenário pelo qual passa a CACI. Por isso, esse debate é tão importante e merece demais a nossa atenção e a atenção dos senhores que nos acompanham pela internet. A ANAB, exercendo o seu papel de entidade representativa, está abrindo espaço para que os candidatos mostrem suas propostas. Também queremos contribuir para que os associados conheçam os candidatos e escolham o que melhor atende às suas expectativas. Os associados participam efetivamente deste evento
inclusive enviaram várias perguntas que serão feitas aos candidatos. No total, recebemos 140 perguntas. Não foram aceitas perguntas específicas a um candidato ou questões particulares. Apenas foram considerados os questionamentos sobre a CACI e que sejam de interesse coletivo. Agora vamos explicar rapidamente, também para quem nos acompanha, como será organizado o evento. O debate será dividido em 4 blocos. O sorteio da ordem de participação dos candidatos será feito no começo de cada bloco. No primeiro, cada candidato terá 3 minutos para apresentar suas propostas de trabalho. No segundo bloco, os candidatos vão responder às perguntas feitas pelos associados, em 2 rodadas. No terceiro, as perguntas serão feitas entre os candidatos, com direito à resposta, réplica e tréplica. O quarto bloco será para as considerações finais. Entre o segundo e o terceiro bloco, faremos um intervalo de 3 minutos para que os senhores possam conversar com seus assessores. As perguntas e os nomes dos senhores estão lacrados. Vou passar rapidamente os envelopes, todos assinados e também carimbados, com os nomes e com as perguntas. Estão aqui comigo, daqui a pouco irão para o envelope. Por fim, informamos que não serão permitidos aplausos, vaias ou palavras de ordem neste auditório. Senhora, senhores, explicações feitas, vamos dar início ao primeiro bloco do debate ANAB. Nesse bloco, cada candidato terá até 3 minutos para se apresentar e falar de suas propostas para a Diretoria de Saúde e Rede de Atendimento CACI. Vamos sortear a ordem para a participação dos candidatos. O envelope está lacrado, mostro mais uma vez a quem nos acompanha. Para fazer a sua apresentação pelo tempo de 3 minutos, Karen Dávila, chapa 2, vem para a luta, a CACI é nossa. O tempo da senhora começa a contar agora. Boa tarde, colegas. Prezados colegas da Ativa e aposentados do Banco do Brasil. É uma honra participar desse debate. E nós, da Chapa 2, vem para a luta, a CACI é nossa, nos constituímos como defensores dos direitos dos empregados do Banco do Brasil. Nós entendemos que essa é uma característica fundamental para que nós possamos, principalmente neste cenário, fazer a defesa dos nossos direitos e manter a nossa CACI perene. Nós temos, fundamentalmente, uma disposição para organizar esta luta e entendemos que nós não temos mais, neste momento, nenhuma expectativa para contarmos com o patrocinador. Agora, mais do que nunca, precisamos ficar lado a lado, unidos e organizados, porque os ataques são muitos. E se nós conseguirmos nos organizar, sem dúvida alguma, nós vamos manter a CACI de portas abertas, assistindo à nossa saúde, agora na ativa e também na aposentadoria. Obrigada. Agradeço a candidata, ela usou o tempo de 1 minuto e 31 segundos, restando 1 minuto e 29 segundos para concluir o tempo. Vamos para o segundo nome. Chapa 1,
em defesa da CACI, William Mendes. A partir de agora, o senhor tem 3 minutos. Olá, boa tarde, associadas e associados da CACI. Karen, Cláudio, Satoru, bem-vindos. A gente está passando por um período complexo. As eleições da CACI 2018, elas se darão num dos cenários mais complexos e desafios que a CACI viverá no próximo período. A gente se coloca à disposição na chapa 1, em defesa da CACI. É uma chapa que, enquanto característica, a gente traz algo que vai ser essencial para esse período que a gente vai viver. Uma boa representatividade. Além de experiência, nós temos na chapa companheiros e companheiras que já foram gestores de CACI, Previ, né? Banco, superintendência, gestores do banco, da ANAB. Nós temos uma boa composição em termos de experiência na comunidade Banco do Brasil. E o cenário que se coloca, ele é bastante desafiador. Ameaças à existência da CACI, aos nossos direitos enquanto bancários e bancárias da ativa e aposentados do Banco do Brasil. Você tem resoluções do governo, as resoluções CGPAR, ameaçando a existência da CACI e as autogestões no próximo período, desonerando patrões estatais e mandando onerar os trabalhadores, de uma forma autoritária, injusta, incorreta. Então, nós vamos ter que ter uma chapa que consiga construir uma unidade nacional, política, jurídica, de enfrentamento a isso. Nós temos outros desafios. Custeio. Tem um déficit para discutir. A culpa é de quem? É do bancário? Nós sempre nos posicionamos que a culpa não é do bancário. Você tem uma perna na compra de serviços no mercado, porque ele cresce muito mais, então tem que comprar melhor o serviço, e você tem também a perna de responsabilidade do BB, porque o banco mexeu na folha nos últimos 20 anos. Então, ele também tem responsabilidade do déficit, não é o bancário. E aí você tem algumas discussões. Gestão da CACI. Adianta a gente ter uma CACI superavitária para 200 mil, para 100 mil, ao invés de 400 mil? Então, a nossa chapa defende solidariedade. Todas as formas conquistadas na nossa história. Quebrar a solidariedade é expulsar as pessoas da CACI, e ela não será uma CACI para todos. Aí você tem outras questões importantes. Modelo de estratégia de saúde da família, atenção primária, promoção, prevenção, programas e políticas de saúde, que é esta diretoria que está em discussão. E nós mostramos ao final desse período que estivemos à frente, que é possível. Nós crescemos a estratégia 13%, 22 mil vidas, sem um médico a mais, um enfermeiro a mais. Então, o caminho nós mostramos com estudos, é ampliar. Agora, nós temos desafios e a Chapa 1 ela tem essa capacidade de liderar esse período complexo. Apoio da ampla maioria das entidades sindicais e representativas. E isso vai ser central no debate com o banco e com o governo. E a gente fortaleceu muito a participação social nesse período que estivemos à frente. Então, Chapa 1, em defesa da CACI, a gente se coloca à disposição. Bom debate a todos nós. Perfeito, muito obrigado, candidato. Respeitou o tempo, usou exatamente os 3 minutos. Vamos para o terceiro candidato a se apresentar nesta tarde de terça-feira. Chapa 3, você na CACI, Cláudio Said. A partir de agora, o senhor tem 3 minutos. Boa tarde a todos os colegas, funcionários do Banco do Brasil, da ativa e aposentados. Boa tarde aos meus colegas, William, Karen, Satoru. A Chapa 3 entende que a CACI tem 3 grandes desafios. Equilibrar receitas e despesas, trabalhar na qualidade e na segurança do paciente, para melhorar a qualidade e segurança do paciente, e defender o direito à saúde do funcionário do Banco do Brasil e seus familiares, da ativa e aposentado. Nós não podemos fazer isso fora do contexto do mercado de saúde e fora do contexto político. Então, é preciso considerar 2 grandes ameaças que estão hoje no cenário onde a CACI se insere. A primeira delas, a inflação em saúde, que é muito elevada, mais elevada, com um índice acima de 18% há mais de 3 anos, e enquanto as receitas do plano de associados são corrigidas à base de 3%, 4% ao ano. Essa defasagem indica que, se nós não fizermos mudanças estruturais, nós voltaremos a ter desequilíbrio no futuro. E de que é que nós estamos falando? De mudanças para reduzir o aumento das despesas em saúde.
Nós temos algumas propostas. A Chapa 3 apresenta como propostas para isso: recompor e qualificar a rede credenciada, continuar investindo na promoção e na prevenção de saúde como forma de evitar o adoecimento, investir na qualidade como fator de redução do desperdício, isto é comprovado em qualidade, em saúde, qualidade reduz custos, colocar equipes de saúde, médicos e enfermeiros dentro dos hospitais para acompanhar a qualidade e a segurança do paciente e auditar as contas médicas e investir em tecnologia de informação como um meio de controle do acréscimo das qualidades. Isso é possível, isso é realidade. O objetivo dessas medidas é a redução de custos com o incremento de qualidade. E essa frase eu trouxe de uma matéria que apresenta a iniciativa do JP Morgan, de Warren Buffett e da Amazon de constituir uma autogestão em saúde. O objetivo deles é declarado, é a redução de custos com incremento de qualidade. Isso é possível. A questão é que nós, aqui no Brasil, que inventamos a autogestão, nós da CACI, que temos 74 anos, que somos a maior autogestão do país, estamos talvez na contramão, porque a resolução CGPAR ameaça a sobrevivência das autogestões e ameaça o direito dos funcionários das empresas estatais. Essa é a nossa luta e a Chapa 3 se propõe a fazer esse debate e fazer essa reconstrução da CACI. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, candidato. Restando 4 segundos para o tempo do senhor. Pela ordem, então, o último nome a ser tirado aqui do envelope, nessa primeira fase de apresentação, Chapa 4, mais União, Luiz Santoro. Com a palavra, a partir de agora, o senhor tem 3 minutos. Boa tarde, colegas da Ativa, boa tarde, colegas aposentados que estão nos acompanhando aqui nesse debate. Boa tarde, William, eu sei que você já nos cumprimentou, Karen e Cláudio também. Boa tarde aos presentes, nossos assessores, toda a equipe aqui. Vou retomar, antes da gente apresentar a nossa chapa, só retomar um pouquinho a fala do presidente. Ele comentou uma certa gravidade. Eu vou tomar esse cuidado para não piorar muito essa gravidade. Mas nós temos que passar a realidade para todos que estão nos assistindo, né? Qual é realmente esse cenário preocupante? Então, vou tomar a liberdade de mostrar aqui esta evolução, uma evolução dos déficits da CACI nos últimos 7 anos. Esse déficit sucessivo, então, quem não conseguiu ler por dificuldade aí do próprio sistema, em 2012 nós tivemos 55 mil negativos, em 2013 50, em 2014 186, em 2015, 290, em 2016, 251, em 2017, 164. Se eu tirar a contribuição essa que nós tivemos, que nós autorizamos em novembro, só em 2017 o déficit é de 620 milhões de reais. Ou seja, no acumulado, nós estamos com déficit estrutural de 996 milhões de reais. Esse é o foco. Qualquer que seja a nossa atitude, nós temos que reduzir e equilibrar o déficit da CACI, né? A Chapa 4, ela se propõe a renovar justamente o modelo de gestão. Não há nenhuma crítica em relação às gestões anteriores. É preciso renovar, é preciso ter coragem para enfrentar esses problemas, inclusive a CGPAR. No nosso programa de gestão, nós estabelecemos 4 prioridades, ou 4 eixos. Primeiro, obviamente, resolver esse déficit. Resolvido esse déficit, como é que nós vamos manter? Nós vamos manter o equilíbrio da CACI mediante mais 3 eixos, 3 ações importantes. O primeiro, em relação à informatização e aos processos que a CACI realizam para atender as pessoas, né? O segundo, quem é que vai gerir todo esse contexto da CACI? Quem é que vai assumir essa responsabilidade? São as pessoas. Então, nós temos que investir em capital humano, em todas as instâncias, desde a direção da empresa até lá embaixo, na menor clínica CACI. E, por último, nós temos que pedir também o esforço adicional de todo associado. O que é esse esforço adicional? Com certeza, alguma coisa, um equívoco ali sempre acontece em termos de uso dos serviços. E nós estamos chamando de uso responsável. Então, a Chapa 4 se compromete a exercer
esse trabalho em nome de todos Tempo, os candidato. associados. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. Dentro de mais alguns instantes, nós retomaremos o debate com as respostas às perguntas enviadas pelos associados. Tá certo? Peço a quem nos acompanha um pouquinho de paciência. Dentro de alguns minutos, nós retomaremos o debate. Voltamos com o nosso debate aqui na sede da ANAB. E este bloco, nosso segundo, ele terá 2 rodadas de perguntas, onde cada candidato responderá uma pergunta enviada por um dos nossos associados em todo o Brasil. A regra é a seguinte: eu vou sortear primeiro o nome do candidato e a pergunta que ele irá responder na sequência. Cada candidato terá até 2 minutos para responder essa pergunta. Eu estou com os envelopes lacrados aqui. Primeira rodada de pergunta, mostrar para as senhoras e para os senhores, por favor, todos que estão aqui. Lacrado e carimbado. Vou abrir o envelope com os nomes dos associados, ou melhor, dos candidatos. Está aqui na frente. Vou abrir também o envelope com as perguntas dessa primeira rodada. Responde a primeira pergunta Chapa 1, em defesa da Cassi, candidato William Mendes. A pergunta foi feita pelo senhor Raul Nunes Moreira. Qual o plano da sua chapa para incremento da utilização das Clínicas pelos associados?
O senhor tem o tempo de 2 minutos para respondê-la a partir de agora. Obrigado, senhor Raul, pela pergunta. Nós, durante esse mandato que estamos terminando à frente da Diretoria de Saúde, responsável pelas clínicas CI, demos qualidade e ampliamos a estratégia de saúde da família no que foi possível com a estrutura instalada. Nós temos hoje 65 clínicas CI instaladas no Brasil, nas capitais e algumas no interior. Nós temos algumas propostas que precisam ser implementadas com investimentos pequenos, muito menor do que o gasto lá fora na rede prestadora, que são para ter um pouco mais de equipes de família. Alguns desses debates, inclusive, tivemos aprovação agora no início do ano de 18, na gestão da CACI, porque construímos consensos através de estudos que mostramos que quem é cuidado e vinculado à estratégia de saúde da família via Clínica CI, usa melhor os recursos da CACI, além de ter melhores condições de saúde. Nós temos a estrutura de rede referenciada, que a gente quer implementar a partir de cada unidade Clínica CI. Uma rede prestadora de especialistas de segundo nível de coordenação de cuidados, endócrino, pediatra, geriatra, você tem neurologista, a partir de uma rede referenciada, porque o participante é orientado a ir para esses especialistas e depois volta, e a sequência de atendimento será pelo especialista e pela CACI. Unidades móveis, nós temos estudado unidades móveis nos interiores, tem uma autogestão, a CACEMES, que tem feito isso com alta tecnologia, e pode ser implementado também para ampliar o escopo de cobertura de atenção primária das clínicas CI, e ampliar um pouco as clínicas CI. Nós temos em estudo fazer núcleos de atendimento especializado. São clínicas CI com segundo nível hierárquico, também tendo especialistas para dar sequência na atenção primária. Então, tem propostas boas, o resultado é muito bom, a gente mostrou isso em estudos durante esse mandato, e é possível implementar com investimento pequeno e melhorando a eficiência das clínicas CI. Perfeito. Muito obrigado, candidato, por respeitar o tempo. Vamos ao segundo nome para responder à primeira rodada de perguntas feitas pelos nossos associados. Chapa 2, candidata Karen Dávila. Vai responder a pergunta do senhor Alberto Yoshimitsu Sato. Qual a proposta para a Clínica CI, manutenção, expansão ou extinção, tendo em vista que a avaliação quanto à necessidade das unidades não é unânime? A partir de agora, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Prezado colega Alberto, muito boa essa pergunta. A nossa proposta para a Clínica CI é, dentro da Diretoria de Saúde e Rede de Atendimento, incrementar, na verdade, as clínicas CIs. Nós entendemos que a estratégia de saúde da família, que é, na verdade, um modelo estratégico das nações que são mais desenvolvidas hoje no mundo, como a Noruega, ela é assertiva e ela deve receber cada vez mais investimentos para que nós possamos trazer mais associados e acompanhar a sua saúde e investir no que é mais eficiente e barato em saúde, que é a prevenção. Portanto, no nosso entendimento, é fundamental que nós incrementemos a estrutura de Clínica CI, mas é claro que precisamos fazer um acompanhamento daquelas que devem ter um redimensionamento de dotação e também rever a concentração de associados em algumas capitais. Por isso, nós entendemos que as clínicas CIs, elas são preciosas para que a nossa caixa de assistência, além de se manter como um dos melhores planos de saúde desse Brasil, consiga efetivamente colocar em operação a estratégia de saúde da família e cuidar melhor da nossa saúde, cada vez gastando menos. Perfeito, muito obrigado, candidata. Vamos ao terceiro nome entre os candidatos. Chapa 3, você na CACI, Cláudio Said. Responde a pergunta feita
pelo associado Juarez de Maio Gonçalves. O patrocinador acaba de publicar edital para a contratação de novos funcionários sem prever plano de saúde. Como reverter a iminente falta de novas adesões? Obrigado, Juarez, pela pergunta. O Banco do Brasil, ao lançar esse edital, se pautou na resolução CGPAR 23, que possui um artigo dizendo que as empresas que não estiverem adaptadas àquela resolução não poderão incluir plano de saúde para os seus funcionários na divulgação no edital. Tá? Nós entendemos que a resolução CGPAR 23 tem que ser enfrentada no campo jurídico e no campo político. Há, sim, uma série de elementos técnicos jurídicos para que ela seja contestada, inclusive, talvez, uma ação de inconstitucionalidade. No campo político, é preciso que a CACI se organize junto às demais empresas de autogestão para ganharmos força, obviamente, tá? E isso já está sendo articulado por meio do Grupo Unidas, que congrega todas as autogestões, para fazermos uma discussão dessa questão, tanto no campo jurídico quanto no campo político. Esse é o caminho para fazer o combate e o enfrentamento da resolução CGA. Tá? Em relação ao edital do Banco do Brasil, nos pareceu bastante curioso o lançamento de um edital para 30 vagas com 30 de reserva. É estranho para uma organização que tem próximo de 100 mil funcionários na ativa fazer um edital para 30 vagas. O banco facilmente cobriria essas 30 vagas se assim o quisesse. Pareceu uma marcação de posição. Daqui para frente, o caminho será esse. Então, nós também precisamos conversar com o Banco do Brasil para que ele entenda que a CACI é dos associados e tem a finalidade de atender a saúde dos associados e de seus familiares, e não a finalidade de servir de instrumento de política de gestão de pessoas para o banco. Perfeito. Muito obrigado, candidato. Dando continuidade, vamos retirar o último nome do envelope. Chapa 4, mais União, Luiz Santoro, responde essa quarta pergunta. Feita pelo associado Gilberto Remor. A minha maior preocupação no momento com a CACI é que idosos e aposentados se vejam abandonados pelo plano. O desejo do banco é de excluir os aposentados da CACI? Essa é a pergunta do senhor Gilberto. Boa tarde, Gilberto. Muito obrigado por essa pergunta, porque ela realmente está preocupando muito a gente, né? O Cláudio se referiu à CGPAR 23. A CGPAR 23, ela referenda que nós temos direito adquirido. E a manutenção dos aposentados, por enquanto, aqueles admitidos até 25 de janeiro de 2018, têm o direito adquirido, né? Então, nós, da Chapa 4, em relação aos aposentados, não vamos, em hipótese alguma, permitir qualquer alteração nesse conceito ou esse direito adquirido. Mas, além disso, Gilberto, a sua preocupação, eu acho que de todos, ela se estende um pouco mais além, que é a forma de contribuição, né? Então, há aí um grupo querendo que se vá a mercado, que se faça por faixa etária. Eu quero deixar bem claro, mas muito claro, que a Chapa 4 é contra isso. Por quê? Nós temos que pensar que nós temos vidas. A CACI cuida de vidas, independentemente se no ingresso ou no final. E esse cuidado de vidas, ela tem que pensar no pressuposto da justiça, que está lá, inclusive, na Constituição, quando fala da solidariedade intergeracional. Então, esse nosso colega aposentado, e você, Gilberto, que está preocupado, e acho que não só você, né, com relação a possível impacto da CGPAR, tenha certeza que a Chapa 4 vai ser intransigente. Não vai permitir qualquer mexida ou intenção de se mexer nesse direito adquirido. O que nós temos que fazer é, a partir do edital que o Cláudio comentou, a gente trabalhar de uma maneira inteligente para a gente tentar reverter,
aqueles novos funcionários que vão entrar. Apesar desse edital já estar com uma certa marca, mas nós temos que trabalhar para reverter isso aí. Perfeito. Candidato, muito obrigado. Agradeço aos 4 candidatos que respeitaram o tempo da nossa primeira rodada de perguntas dos associados. Vamos partir agora, sem demora, para a segunda rodada, mostrando mais uma vez a senhora e os senhores que os envelopes, tanto com os nomes dos senhores, da senhora, quanto as perguntas, estão lacrados e selados. Para responder, então, a primeira pergunta dessa segunda rodada, chapa 4, mais União, Luiz Santoro. O candidato vai responder a pergunta. Do associado Juarez Fernando Mioto. Caso eleito, quais suas principais estratégias para garantir a perenidade da CACI, especialmente no tocante ao reequilíbrio financeiro no curto e médio prazo? Pergunta do senhor Juarez. A partir desse momento, candidato, o senhor tem 2 minutos. 2 minutos. Juarez, eu estou sendo brindado com boas perguntas. Então, Juarez, esta é mais uma excelente pergunta que a gente vai ter para esclarecer aí quem está nos assistindo sobre esse nosso programa, que está lá no nosso programa de gestão, estabelecido em 4 eixos. Nós vamos ter, logo de saída, trabalhar para obter esse equilíbrio do resultado. Eu tenho certeza que, com o apoio de todos os integrantes, todas as entidades, nós vamos chegar a um consenso, inclusive com o patrocinador, porque a CACI é de todos nós, a CACI é nossa. Obtendo esse equilíbrio, nós temos que manter, e eu acho que a sua pergunta está nesse sentido. Nós estabelecemos mais 3 eixos para manter essa sustentabilidade da CACI. O primeiro eixo é justamente rever os processos da CACI. Há muita coisa que nós temos que informatizar e garantir que os dados que estão sendo trabalhados são confiáveis, né? O terceiro eixo, mantendo equilíbrio, trabalhando nos processos, informatizando, as pessoas que irão gerir isso, as pessoas que irão gerir a nossa casa remodelada, elas terão que ser competentes. Então, nós teremos que investir no capital humano dessas pessoas, investir maciçamente, né, de forma que elas estejam preparadas para prestar o melhor atendimento ao associado que somos nós. E, por último, né, eu falei um pouquinho na fala inicial, nós vamos ter que contar também com a participação de todos os associados para ajudar a gente a monitorar toda a rede de atendimento, passando feedbacks, né, dando informações. E, fundamentalmente, um organismo que está um pouco esquecido, na minha opinião, que são os conselhos de usuários. São peças-chave, fundamentais, que nós vamos utilizar para dar esta sustentabilidade. Obrigado, Juarez. Perfeito. Obrigado, candidato. Vamos ao segundo candidato a responder as perguntas nessa fase do nosso debate. Chapa 3, você na CACI, candidato Cláudio Said, responde a pergunta. Do associado Rubem Arende. Alguma chapa ousaria divulgar seu programa de administração e registrá-lo em cartório? A pergunta para o senhor. A partir desse momento, o senhor tem 2 minutos. Essa é uma resposta direta. Eu não posso responder pelas demais chapas, mas pela 3 eu posso. Nós ousaríamos divulgar o nosso programa de atuação e até registrá-lo em cartório. Divulgar, inclusive, já estamos divulgando amplamente no material de divulgação que a gente está distribuindo nas agências do Banco do Brasil, nas dependências do banco, nas associações de aposentados.
no nosso site, www.chapa3vocenacassi.com.br. Rubem, você encontrará todo o nosso programa de gestão, está ali devidamente documentado. E não teríamos nenhum problema em registrar em cartório, porque nós temos um compromisso com o associado da CACI e com a CACI. Tá? Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa orientação. Então, não teríamos nenhum problema nessa divulgação, nem no registro no cartório. Perfeito, candidato. Agradeço. Continuando o sorteio, o terceiro nome a falar. Chapa 2, vem para a luta. A CACI é nossa. Candidata Karen Dávila. Coincidentemente, a ordem inversa à primeira leva. Vai responder a pergunta do associado Nelson Almeida Couto. Que ações o candidato pretende adotar e em que prazo para reduzir as despesas de custeio da CACI e as despesas com os servidores? A pergunta do senhor Nelson Almeida Couto. Candidata, a partir desse momento a senhora tem 2 minutos. Colega Nelson, em relação ao custeio da CACI, a Chapa 2 vem para a luta, a CACI é nossa. Nós temos um posicionamento muito firme em relação à defesa. Entendemos que a solidariedade é uma cláusula pétrea, não abriremos mão. Na verdade, o rateio do custeio por faixa de renda, ele é fundamental para que nós tomemos muitas decisões, depois de muito esforço na governança da CACI, para manter a nossa caixa de assistência de portas abertas e garantir a sua perenidade. Mas nós não negociaremos direito algum. Sob pena de, muitas vezes, custar a dificuldade de manter o plano para um associado, para um aposentado, por exemplo, não vamos admitir que haja segmentação por faixa etária. Nós não achamos que isso seja justo, não é admissível e não é honesto, porque quando nós entramos no banco, a CACI já era um dos maiores patrimônios, hoje mais ainda, junto com a Previ. Portanto, nós entendemos que, em relação à redução de despesas com o pessoal, nós realmente temos acordo que tem algumas áreas na CACI que precisam ter a dotação revista, sim. E essas áreas, elas nem sempre são áreas controladas por eleitos. Elas também são controladas por indicados pelo banco. E, como um todo, então, essa entidade deve ter a sua dotação melhor calculada, até em relação ao risco, aos processos operacionais e, obviamente, em relação às despesas, agora mais do que nunca. Muito obrigado, candidata. E agora, pegando o último nome, candidato William Mendes, Chapa 1, em defesa da CACI. Vai responder a pergunta da nossa associada Eliana Palu. Diante da situação financeira da CACI, como pretende tratar da questão da solidariedade entre os associados? Pergunta da senhora Eliana Palu, associada. E, a partir desse momento, candidato, o senhor tem 2 minutos. Eliana, obrigado pela pergunta. Essa questão é central. A gente está aqui entre 4 segmentos de colegas da ativa e aposentados discutindo, nos colocando à disposição para a eleição. E aí a Chapa 1 em defesa da CACI, ela tem alguns princípios que dão a linha do que a gente pretende fazer. E parte disso a gente fez como diretor de saúde eleito por vocês, associados. Solidariedade é uma questão tão central que, veja bem, eu quero uma CACI para 410 mil ou eu quero uma CACI para 200 mil, estabilizada. Porque, por exemplo, se eu tivesse aceitado nesse mandato as propostas do banco, o patrocinador BB, que é responsável por uma parte do déficit, porque ele mexeu na folha, reduziu, enxuga quadro, tira plano de cargos, anuênio, congela salário, e aí ele mexe na perna da receita. Agora, vocês imaginem se o banco, e nós não concordamos e não vamos continuar concordando, o banco quer cobrar franquia na internação, internou filho, R$ 1.500.
dobrar a coparticipação, cobrar por dependente, cobrar por idade, cobrar por uso, por perfil epidemiológico. Essas propostas não resolvem o déficit. Essas propostas desoneram o banco e oneram a gente. O banco não é coitadinho. Então, não adianta independência, autonomia, nós vamos precisar enfrentar com as entidades representativas, com muita participação social, porque o banco tem que assumir os seus 60% no custeio. Então, se nós temos alguns milhões de reais, cerca de algumas centenas de milhões para discutir sobre sustentabilidade da CACI, banco, entre com a sua parte. E não venha onerar o nosso bancário, como vem tentando fazer nos últimos 4 anos. Porque o nosso bancário, ele seria expulso da CACI. Aí não seria uma CACI para todos. Não adianta uma CACI estabilizada para 200 mil, para 100 mil, e não atendendo o conjunto dos 190 mil participantes matriculados na CACI com seus familiares. Então, pela solidariedade, nós não concordamos com quebrá-la, participação social e banco, entre com a sua parte que a gente discute o custeio da CACI. Obrigado. Perfeito. Agradeço aos 4 candidatos por terem respeitado o tempo. Concluímos o nosso segundo bloco de debates da ANAB. Faremos agora um pequeno intervalo, 3 minutos contados no cronômetro, para que nós possamos começar o terceiro bloco com perguntas entre os candidatos.